E aí, galerinha, vamos continuar aqui. Aqui o botãozinho para iniciar o F7. Acabei apertando essa jossa aí e começou aqui o breakpoint. Beleza, na outra aula, só para nós recordarmos, na outra aula, o que aconteceu? Na hora que nós passamos o objeto para a thread de controle, que neste caso é essa classe aqui, que é o controlador personagem batalha, quando iniciava, quando o primeiro objeto conseguia pegar o controle do método, ele tomava o controle somente para ele e somente ele funcionava. Veja que é somente um que está funcionando. Como eu havia explicado, é pelo fato de quando você tem algum método sincronizado, quem pega controle é a primeira classe que chama. Então aqui nós estamos falando da própria thread, né, neste caso, do controlador. Só que assim, neste caso que nós estamos trabalhando, o controlador de personagens, ele não faz mais nada, além de simplesmente ser alguns métodos de controle, vamos considerar dessa forma. Eu não faço qualquer outra coisa, pelo menos por enquanto, que eu saiba, pelo menos vai ficar desse jeito, em cima desse método. Então nós vamos refatorar um pouquinho ele. Primeiro de tudo, vamos tirar ele como thread. Eu não preciso dele como thread. Então aqui o override vai tirar. Beleza? Vamos lá. Aqui na tela principal, segunda coisa, pelo menos por enquanto, eu vou fazer o que? Ctrl Shift I, que é para poder tirar as importações. Pelo menos por enquanto eu não vou adicionar mais personagem na lista. Por quê? Porque como eu estou usando um método sincronizado, toda vez que eu chamo esse método, a classe toma conta dele. Eu não consigo ter duas classes separadas trabalhando em cima dele. Então vamos lá, vou por enquanto deixar aqui, que pode ser que eu use mais para frente. Vou mudar aqui o executar ação para público, porque vai ser esse método, como já diz o próprio nome, que é executar a ação, mas vai executar a ação de quem? Vai executar a ação do layout que vai estar trabalhando, que neste caso não vai ser o layout atributos, vai ser o layout personagem. Eu vou chamar dessa forma porque assim a variável fica mais chamativa, né? Ela diz praticamente o que ela está fazendo. Vou retirar isso daqui porque eu não preciso mais desse controle, pelo menos não por enquanto. Layout personagens, vou fazer o que? Eu não preciso mais do layout ação, ok? Eu somente posso colocar aqui, ó, vou até renomear, Ctrl R, Ctrl Shift R para quem está no Eclipse, eu vou chamar de layout ação também. Por quê? Por pura preguiça, para eu poder tirar aqui. Não preciso deixar ele como nulo, ok? E por enquanto eu vou deixar dessa forma. E vou fazer o que? Aqui no método do tela principal, eu já removo aqui porque afinal de contas ele não é mais uma thread, ele é simplesmente só o controlador. Como ele não é uma thread, eu não preciso iniciar a thread dele, não preciso dar um start. Mas aqui embaixo, no próprio layout atributos batalha, o que acontece? Controlador personagem, só que não vou mais no adicionar personagem, eu vou no executar ação e this. Vamos ver como é que ele fica por enquanto. Ele vai começando a carregar porque demora um pouquinho mesmo para... Às vezes dessas travadinhas aqui. Pelo menos deveria, né? Voltou. Executou primeiro, mas vejam que, por enquanto, ele ainda não está funcionando. Por quê? Se vocês notarem, veja aqui, ó, ele vai continuar chamando e chamando o tempo inteiro. Se vocês notarem, ó, no executar ação, aqui dentro eu coloco o preencher barra progresso novamente. Então o que acontece? Ele vai ficar fazendo um loop infinito. Ele vai entrando na pilha, né? Isso, ele vai chamando, como ele chama dentro dele mesmo, ele chama novamente e assim por diante. Aqui no layout atributos batalhas, quando nós estamos trabalhando com uma thread, cada thread ela tem que tomar conta da própria ação. Então, como nós estamos tratando aqui que esses layout atributos batalha, cada um deles é uma thread separada para o método, é uma thread separada
para cada personagem, então eu vou fazer aqui o while. Neste caso, por enquanto eu vou colocar true e vou chamar o preencher barra progresso. E em cima do preencher barra progresso, ele executa a ação. Logo depois que ele terminar de executar a ação, ele volta para cá e ele preenche a barra novamente. Vamos ver. Ele vai enchendo. Preenchendo, 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 preenchendo. Quando ele termina, ó, ele já mostra a ação, ó, de cada um deles. Mas tá meio estranho, né? Ele já bate e já volta. Vamos ver. A trava, neste caso de executar em ação, em ação. Eu vou colocar aqui um método que eu faço aqui, ó, thread, ok? Estou chamando a classe thread. Eu vou chamar o current thread, que quer significar o quê? O que esse current thread quer dizer? Quer dizer que eu estou me referenciando a thread que está chamando essa ação. Ponto sleep. E eu vou colocar um sleep de 1 segundo. Toda vez que um lock aqui fecha. 1 segundo. Ok? Ele vai reclamar, falar que tem que estar dentro de um try catch. Eu vou colocar ele dentro do try catch e vou deixar vazio por enquanto. Mais pra frente, quando a gente começar a trabalhar com as exceções, aí a gente começa a mexer, beleza? Não, vai estar o sleep aqui. Beleza, ó. Bora. Vai chamando o Goblin, tudo, ó. Ele vai começando, começando. Aí, pum. Parou o Astolfo, terminou. Aí, ó. Ação do Goblin, fechou. Ação do outro Goblin. Fim da ação. Tá esperando a próxima, ó. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Ó. Astolfo fez. O outro fez. Goblin fez ação. O outro fez ação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pelo menos neste caso, pelo menos por enquanto, já está funcionando a parte das nossas threads. Então, eu já tenho a execução de cada um, já corre a barra, na hora que ele termina, ele chama aqui por esse método synchronized o executar a ação. Então, enquanto não terminar a ação, ele não libera esse método, beleza? E logo depois disso, continua normalmente. Só que vamos ver, só para poder mostrar, eu vou aumentar aqui para 3 segundos. Ó, vai ser um desses dois primeiro, depois esse. Mas vamos ver qual que vai ser a ordem. Ó, tem que ser os dois, Goblin e o Goblin 2, 3, 1. Ó, 2, 3, 4. Ó, o Astolfo pegou, liberou. Ó, foi o Goblin, ó. Logo depois foi o outro Goblin, ó, executando a ação desse. Ó, veja que a gente tem um pequeno problema. O pequeno problema que a gente tem aqui é o quê? É que na hora que ele termina de executar, o primeiro que pegar é o primeiro que executa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos um pequeno problema. O pequeno problema é aqui a gente ainda não consegue ter a ordem de execução. Então, toda vez que alguém entra aqui no método, ele para. Então, fica praticamente assim. Ele libera toda vez que termina a ação e o primeiro que conseguir pegar é o primeiro que executa. Beleza? Vamos fazer de uma forma mais simples. Aí mais pra frente eu refatoro e deixo ele um pouco mais belezitas. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente já continua e já arruma esse problema. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte, tudo isso ajuda a divulgar um pouquinho o canal. Ok? Até mais, pessoal!